Um milionário se casa com sua chefe para ajudá-la, mas acaba se apaixonando de verdade. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. Isabela Almeida estava tendo o pior dia de sua vida. Como CEO da editora Casa, ela sempre esteve no controle até receber uma notícia que poderia destruir sua carreira. Seu visto de trabalho havia sido negado. Em apenas 30 dias, ela teria que deixar o Brasil. Lucas Rocha, seu assistente pessoal nos últimos 2 anos, entrou na sala no momento em que Isabela bateu o telefone. Ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Isabela, você está bem. Ela olhou para cima, respirou fundo e disse a única coisa que fazia sentido em sua mente naquele momento. Eu vou me casar. Lucas piscou algumas vezes confuso. Ah, bem, parabéns. Espero receber um convite. Você é o noivo? Lucas engasgou com o café. O quê? Isabela cruzou os braços impaciente. Você é cidadão brasileiro certo. Sim, mas... E você é solteiro. Isabela, onde você quer chegar com isso? Ela estalou os dedos como se tivesse acabado de resolver um quebra-cabeça complexo. Perfeito. Nós vamos nos casar. Um silêncio pesado encheu a sala. Lucas inclinou a cabeça, piscando. Desculpe, acho que meu cérebro congelou. Pode repetir. Isabela cruzou os braços. Você vai se casar comigo. Ele soltou uma risada nervosa. O tipo que se dá quando se ouve uma piada terrível. Essa é boa. Sério, Isabela foi ótima. Agora me diga seu plano de verdade. Isabela não sorriu. Lucas parou de rir. Meu Deus, você está falando sério. Sim. Isabela, você bateu a cabeça. Sofreu algum acidente? Devo chamar um médico ou um padre? Talvez um exorcista. Ela revirou os olhos. Olha, é simples. Nós nos casamos, eu consigo meu visto de permanência e depois de um tempo, nos divorciamos. Você não precisa fazer nada além de assinar alguns papéis e fingir que me ama em algumas entrevistas. Os olhos de Lucas se arregalaram em choque. Isso não é um plano. Isso é um crime. Uma fraude. Isabela, você quer que eu cometa um crime federal. Ah, não seja tão dramático. Dramático? Isabela, isso pode nos levar para a cadeia. Ninguém vai para a cadeia, Lucas. A imigração aprova casamentos o tempo todo. Os de verdade. Ela suspirou impaciente. Lucas, pense nisso. Você quer uma promoção? Posso garantir que você suba na empresa. Ele riu sarcasticamente. Se esse é o preço de uma promoção, prefiro continuar sendo seu assistente torturado. Isabela cruzou os braços. Você não quer ser um assistente para sempre, quer? Sabe o que eu quero? Ficar o mais longe possível de você. Ela ergueu uma sobrancelha. Interessante, porque você parece bem perto de mim agora. Lucas fechou os olhos, tentando manter a calma. Não, eu não vou me casar com você, Isabela. Nem pensar. Vamos conversar, Lucas. Mal consigo aguentar trabalhar no mesmo prédio que você. Imagina ser seu marido. Ele se virou e saiu da sala, mas Isabela o seguiu. Lucas, vamos negociar. Não. Eu pago todas as suas refeições por 1 ano. Não. Eu te dou 1 mês de folga. Absolutamente não. Você pode escolher a playlist do escritório. Lucas parou. Qualquer música? Sim. Ele pensou por um momento. Ainda não. Isabela gemeu. Lucas, pelo amor de Deus, o casamento é temporário, o que são alguns meses fingindo me amar. Lucas andou mais rápido, praticamente fugindo. Isabela ficou no corredor de braços cruzados, resmungando. Tudo bem, eu vou vencê-lo pelo cansaço. No dia seguinte, Lucas estava em sua mesa tomando café e se preparando para mais um dia caótico quando Isabela apareceu de repente. Desta vez sem gritos, sem exigências, sem arrogância. Ela parecia diferente. Lucas, eu preciso da sua ajuda. Ele olhou para cima, desconfiado. Você está me pedindo algo sem gritar. Isso é uma pegadinha. Estou falando sério. Lucas ergueu uma sobrancelha. Meu Deus, você acabou de dizer sério. Gosto de dizer sério. O mundo deve estar acabando. Vou checar as notícias. Isabela suspirou. Ele esfregou o rosto exausto. Contra todos os seus instintos que gritavam para ele dizer não de novo, ele viu sinceridade nos olhos dela e sentiu pena.
Lucas não tinha ideia no que estava se metendo, mas algo dentro dele não conseguia simplesmente ir embora. Ele soltou um longo suspiro. Isso vai ser um desastre. Isabela sorriu. Provavelmente, mas será um desastre bem planejado. Lucas estava começando a questionar cada escolha de vida que já havia feito. Na manhã seguinte ao seu acordo impulsivo, ele se viu parado em frente à mesa de Isabela, segurando uma pasta, enquanto ela ditava instruções como se nada de anormal tivesse acontecido. Preciso que você envie esta apresentação para o departamento jurídico e agende uma reunião com a diretoria para a próxima segunda-feira, disse ela sem nem mesmo levantar os olhos do computador. Lucas cruzou os braços. E você precisa assinar esta papelada do casamento. Pequeno detalhe. Isabela finalmente levantou a cabeça, olhando para ele como se estivesse interrompendo seu trabalho. Ah, isso. Eu cuido disso até o final do dia. Lucas soltou uma risada sem humor. Eu realmente me meti nisso, não é? Sim, mas olhe pelo lado bom. Agora você faz parte de um plano brilhante. Ele revirou os olhos e se jogou na cadeira em frente à mesa dela. Qual é o próximo passo nesta loucura? Antes que Isabela pudesse responder, o telefone tocou. Ela atendeu e colocou no viva-voz. Isabela Almeida, aqui é o agente Silva da Polícia Federal. Preciso agendar uma reunião para discutir seu caso. Isabela enrijeceu na cadeira, mas sua voz permaneceu completamente calma. Claro. Agente Silva, como podemos ajudá-lo? Dada a natureza repentina de seu casamento, precisaremos fazer algumas perguntas para confirmar que é uma relação legítima. Lucas olhou para Isabela agora, sentindo-se verdadeiramente desconfortável. Claro, sem problemas, respondeu ela. Para começar, gostaria de ver vocês dois em um ambiente mais íntimo. É importante para a avaliação. Lucas ergueu uma sobrancelha. Com licença. Um fim de semana juntos com a família. É a melhor maneira de observar a dinâmica do casal e confirmar a autenticidade do relacionamento. Isabela pigarreou. Isso é realmente necessário. Sim, caso contrário pode ser visto como um casamento fraudulento, o que teria sérias consequências. Houve um silêncio. Isabela lançou um olhar de pânico para Lucas enquanto ele tentava não rir de quão absurdo era aquilo. Onde exatamente você gostaria que ficássemos? Perguntou ela. Sugiro a casa da família do Sr. Rocha, disse o agente indiferente. O mundo de Isabela congelou. Ela se virou para Lucas, que tinha um pequeno sorriso divertido no rosto. Tudo bem, então. Está combinado. Viajaremos neste fim de semana, respondeu Lucas, claramente gostando da situação. Isabela forçada a sorrir. Mal posso esperar. Assim que o agente desligou, ela se virou para Lucas. A casa da sua família. Você está brincando comigo. Ele abriu os braços. Eu acabei de concordar com seu plano. Você não disse que queria um casamento convincente. Bem, aqui está. Minha família vai te adorar. Isabela sentiu um nó no estômago. Ok, tudo bem. Como eles são? Lucas sorriu maliciosamente. Ah, minha avó é um amor. Meus pais são ótimos. Meu irmão está terminando a faculdade. É uma família tradicional. Isabela relaxou um pouco. Isso parece administrável. O sorriso de Lucas se alargou. Há apenas um pequeno detalhe que esqueci de mencionar. Ela estreitou os olhos. O quê? Eles acham que eu nunca vou me casar. Isabela piscou. O que você quer dizer? Minha família me vê como o rebelde, o cara que nunca se aquieta. Eles vão achar isso estranho para dizer o mínimo. Ela passou a mão pelo rosto. Fantástico. Na sexta-feira, lá estavam eles no aeroporto de Congonhas. Isabela carregava uma pequena mala de rodinhas enquanto Lucas parecia completamente à vontade, segurando apenas uma mochila. Você não vai levar uma mala. Eu tenho roupas na casa dos meus pais. Ela bufou e segurou a mala com mais força. Homens. Depois de um voo relativamente tranquilo, exceto pelos olhares curiosos de Isabela para Lucas, rindo de algo em seu celular. Eles pousaram na pequena cidade do interior de São Paulo, onde ele cresceu. Foi durante a viagem de táxi que Isabela começou a notar algo estranho. Pela janela, ela avistou vários negócios. Uma loja de móveis chamada Rocha e Filhos, uma pousada chamada Pousada Rocha, e até um café charmoso com uma placa que dizia «Fundado pela família Rocha». Isabela estreitou os olhos. Lucas, por acaso você tem algum parente famoso?
Ele sorriu olhando pela janela. Mais ou menos. Isabela sentiu uma pontada de suspeita. Mais ou menos não é uma resposta muito clara. Lucas recostou-se no assento. Relaxe, você descobrirá em breve. Isabela não gostou daquela resposta. Quando finalmente chegaram à casa de sua família, Isabela perdeu completamente a capacidade de falar. Era uma mansão, não apenas uma casa grande. Uma mansão. A entrada tinha portões enormes. O jardim era perfeitamente aparado e o prédio em si era elegante com janelas enormes e varandas espaçosas. Isabela piscou várias vezes. Lucas. Sim. Ela se virou para ele lentamente. Você é rico? Ele sorriu e deu de ombros. Digamos que minha família é bem-sucedida. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você fingiu ser um assistente comum todo esse tempo enquanto isso estava esperando por você. Não é fingimento. Eu realmente prefiro minha independência. Isabela abriu e fechou a boca algumas vezes completamente atordoada. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente da mansão se abriu. Uma senhora idosa com cabelos prateados perfeitamente penteados e um olhar penetrante apareceu na porta sorrindo calorosamente. Lucas, meu querido. Lucas sorriu. Oi, vovó. A mulher abriu os braços e Lucas caminhou até ela abraçando-a com carinho. Isabela ficou parada ainda processando tudo. A avó de Lucas a olhou de cima a baixo. Então, esta é a mulher que conseguiu capturar a atenção do meu neto. Isabela forçou um sorriso, tentando ignorar o nervosismo que a pegou de surpresa. Prazer em conhecê-la. Eu sou Isabela. A senhora mais velha entrelaçou o braço com o de Isabela e a puxou para dentro. Vamos ver se você é tudo o que dizem que é. Isabela engoliu em seco. Ela pensou que a parte mais difícil desta viagem seria fingir estar apaixonada por Lucas. Agora o maior desafio era sobreviver à família dele. Isabela não tinha certeza do que a deixava mais nervosa, o fato de que estava prestes a passar um fim de semana inteiro cercada por estranhos, ou o fato de que esses estranhos eram a família de um homem que até horas atrás ela pensava ser apenas um assistente comum. Ao cruzarem a entrada da mansão, ela tentou manter a compostura, mas sua mente gritava. Espere, ele é um milionário. A avó de Lucas, ainda segurando seu braço, a puxou para frente com determinação. Venha, querida, quero te conhecer melhor. Isabela olhou discretamente para Lucas, esperando algum tipo de explicação, mas ele apenas deu de ombros e sorriu. Ótimo. Agora ela estava presa nesta farsa com um homem que era secretamente um herdeiro rico, e não se preocupou em mencionar isso antes. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Os tetos altos, os lustres de cristal, os móveis elegantes, tudo parecia saído de um filme sobre bilionários. No meio da sala de estar, um casal bem vestido os observava com interesse. Lucas, a mulher chamou calorosamente. Mãe, ele respondeu indo abraçá-la. Isabela ficou ali, sentindo-se completamente deslocada. Ela ainda estava tentando entender o fato de que Lucas não era apenas um assistente com um sobrenome comum. Ele era um milionário disfarçado. O pai de Lucas apertou a mão do filho com uma expressão orgulhosa antes de voltar sua atenção para Isabela. Então, você é a Isabela, disse ele, estudando-a com curiosidade. Isabela tentou sorrir. Sim, sou eu. A mãe de Lucas se adiantou, segurando delicadamente as mãos de Isabela. Bem-vinda à família querida. Isabela mal teve tempo de reagir antes de ser puxada para outro abraço. A avó de Lucas sorriu satisfeita. Então vocês dois nos contem tudo. Como se conheceram? Como foi o pedido de casamento? O estômago de Isabela revirou. Ela não tinha ensaiado nada disso. Ela olhou para Lucas, que, para sua surpresa, parecia se divertir com toda a situação. Bem, tudo aconteceu meio inesperadamente. Ele começou. Isabela apenas assentiu, esperando que ele falasse tudo. Estávamos no trabalho e um dia eu olhei para ela e percebi que não podia viver sem essa mulher. Isabela lutou contra a vontade de revirar os olhos. A avó de Lucas cruzou os braços. Isso é fofo, mas não explica o pedido. Isabela prendeu a respiração.
Lucas sorriu. Ah, foi muito especial. Eu planejei um jantar à luz de velas, trouxe flores, e quando me ajoelhei para pedi-la em casamento, ela chorou. Os olhos de Isabela se arregalaram. Eu chorei. Lucas olhou para ela, seu sorriso inabalável. De emoção, claro. Foi lindo. Isabela sentiu uma onda de irritação. Ah, foi tão lindo que mal me lembro. A avó de Lucas sorriu, mas seus olhos eram perspicazes. Ah, então foi assim que aconteceu. Interessante. Isabela não gostou daquele tom. Há algum problema, não, querida? Eu só gosto de ver o quão bem os casais realmente se conhecem. Isabela tinha a sensação de que este seria um fim de semana muito longo. Depois de mais algumas perguntas e uma rápida apresentação ao resto da família, a avó de Lucas finalmente anunciou: Bem, vocês dois devem estar cansados da viagem. Eu preparei o quarto de hóspedes para vocês. Isabela sentiu-se aliviada por um breve momento, até que a mulher acrescentou: Mas pensando bem, vocês são um casal, não são? Deveriam dividir um quarto. Seu alívio desapareceu instantaneamente. Isabela olhou para Lucas esperando que ele dissesse algo. Ele apenas sorriu. Claro, ele estava gostando disso. Ah, vovó, não queremos dar trabalho. A senhora ergueu uma sobrancelha. Bobagem. Casais dormem juntos, não é? Isabela engoliu em seco. Sim, claro. Sua avó sorriu. É ótimo. Seu quarto é no final do corredor. Isabela não tinha certeza se deveria entrar em pânico agora ou guardar o pânico para mais tarde. Lucas pegou as malas deles e começou a subir as escadas. Isabela o seguiu resmungando. Isso está saindo do controle. Relaxe, você sabia que seria um desafio. Isabela bufou. Eu sabia que seria um desafio, Lucas. Não sabia que sua avó ia nos interrogar e nos colocar no mesmo quarto. Ele sorriu. Bem-vinda à família. Assim que entraram no quarto, Isabela olhou ao redor observando a decoração aconchegante e a única cama no centro do cômodo. Ótimo. Perfeito. Só tem uma cama. Lucas jogou sua mochila em uma poltrona. Podemos dividir. Isabela cruzou os braços. Você vai dormir no chão. Ele ergueu uma sobrancelha. Eu sou um cavalheiro, Isabela, mas também sou um homem de negócios. Vamos negociar. Ela o encarou. Nem pensar. Ele sorriu. Então eu durmo na cama e você fica no chão? Isabela bufou. Tudo bem, vamos dividir, mas fique do seu lado e não cruze a linha imaginária. Ele fez um gesto de entendido. Prometo que ficarei no meu canto. Isabela respirou fundo. Ótimo. Naquela noite, ela não conseguiu dormir direito. Toda vez que se movia, sentia Lucas do outro lado da cama respirando pacificamente. E então um pensamento irritante cruzou sua mente. Por que ele parece tão confortável com tudo isso? Vendo-o dormir tão profundamente, ela percebeu que poderia estar subestimando Lucas. E se ele estivesse tratando isso como um jogo? Na manhã seguinte, durante o café da manhã, a avó de Lucas anunciou que eles dariam um jantar especial naquela noite. Vai ser maravilhoso e todos os nossos amigos estarão lá para conhecer vocês dois. Isabela sorriu, mas por dentro sentiu um calafrio. Ela poderia lidar com a família, mas um evento social inteiro e pior. Se a avó de Lucas já estava desconfiada, isso seria apenas mais um teste para eles. Isabela olhou para Lucas, que sorria casualmente completamente à vontade. Ela estava começando a pensar que ele estava realmente gostando de tudo isso e isso só tornava as coisas ainda mais perigosas. Isabela acordou com um sobressalto ao som de batidas na porta. O quarto ainda estava escuro e, por um momento, ela não sabia onde estava. Então a realidade a atingiu como um choque. Ela estava na casa da família de Lucas, fingindo ser sua noiva. E o pior de tudo, ela havia dormido na mesma cama que ele. Isabela rapidamente se virou para o outro lado e viu Lucas dormindo pacificamente, um braço pendurado para fora da cama, completamente inconsciente do caos que ela sentia por dentro. As batidas ficaram mais altas. Lucas e Isabela, hora de levantar. Era a voz da avó de Lucas. Isabela sentiu o pânico aumentar. Lucas, ela sussurrou, cutucando seu braço. Ele gemeu e se virou. Lucas. Ele abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz da manhã. O que? Sua avó. Ela está na porta. Lucas sentou-se preguiçosamente, ainda meio adormecido. E daí? E se ela entrar e nos encontrar assim?
Ele deu um sorriso lento e sonolento. Isso só provaria que somos um casal profundamente apaixonado. Isabela quis socá-lo. Você não leva nada a sério, não é? Antes que Lucas pudesse responder, sua avó abriu a porta sem hesitar. Bom dia, pombinhos. Isabela congelou. Lucas sorriu e puxou Isabela para perto, envolvendo-a com um braço. Bom dia. Vovó. Isabela congelou completamente. A senhora mais velha olhou para eles com um brilho divertido nos olhos. Espero que tenham dormido bem. Isabela forçou um sorriso. Oh, perfeitamente. Sua avó bateu palmas. Maravilhoso, porque temos um dia agitado pela frente. O jantar de boas-vindas de vocês é hoje à noite. Quero que todos conheçam a mulher que conquistou o coração do meu neto. Isabela sentiu uma gota de suor escorrer pelo pescoço. Oh, claro. A senhora mais velha sorriu. Vou deixar vocês se arrumarem. Desçam para o café da manhã quando terminarem. Assim que a porta se fechou, Isabela se afastou de Lucas e o fuzilou com o olhar. Nunca mais faça isso. Lucas sorriu. Fazer o quê? Tornar nossa mentira mais convincente. Ela bufou e saiu da cama. Isso está ficando perigoso. Lucas se espreguiçou. Relaxe, Isabela. É apenas um jantar. Com toda a sua família e sua avó claramente esperando que a gente escorregue. Ele deu de ombros. Então não vamos escorregar. Ela bufou novamente. Ótimo, porque fingir ser sua noiva já não era difícil o suficiente. Agora tenho que fingir estar loucamente apaixonada por você. Você consegue? Disse ele piscando. Isabela não tinha tanta certeza. Após o café da manhã, a avó de Lucas decidiu que passaria o dia com Isabela. Quero conhecer melhor a futura senhora Rocha, disse ela com um sorriso doce. Mas seus olhos diziam outra coisa. Isabela soube imediatamente que estava sendo testada. O primeiro teste foi no jardim. Sua avó entregou a Isabela um par de luvas de jardinagem e apontou para uma fileira de flores. Lucas sempre amou jardins. Imagino que vocês dois compartilhem esse interesse. Isabela olhou para as plantas como se fossem um quebra-cabeça complicado. Ah, claro, eu adoro jardins. A senhora sorriu. Maravilhoso. Então me ajude a replantar estas flores. Isabela engoliu em seco. Ela nunca havia tocado em terra na vida. Após algumas tentativas trágicas de plantar algo sem matá-lo no processo, a avó de Lucas finalmente teve pena dela. Você realmente ama meu neto, não é? Isabela parou. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Ela tentou não hesitar. Sim, muito. A senhora inclinou a cabeça. E por que exatamente? Isabela sentiu seu coração disparar. Por que ela gostava de Lucas? Ela olhou para o homem em questão que estava mais afastado conversando com seu pai. Ele ria de alguma coisa, seus olhos brilhando relaxado completamente diferente do Lucas, que ela conhecia no escritório. Isabela percebeu que não o conhecia de verdade. Ela se virou para a avó dele. Ele é bom para mim, foi a única coisa que conseguiu dizer. A senhora deu um pequeno sorriso. Espero que seja verdade. Um calafrio percorreu a espinha de Isabela. Ela sabia que ainda não a havia convencido. A noite chegou mais rápido do que ela esperava. Vestindo um vestido elegante, mas discreto, Isabela desceu as escadas ao lado de Lucas. A sala estava cheia de amigos e parentes da família Rocha, todos ansiosos para conhecê-la. Ela tentou sorrir e agir naturalmente, mas então a ex-namorada de Lucas apareceu. Isabela soube instantaneamente quem ela era, uma loira alta e impecável em um vestido vermelho justo com uma expressão calculada e presunçosa. Ela se aproximou sorrindo para Lucas. Faz tempo, Lucas. Ele sorriu educadamente. Sofia. Sofia deu uma olhada em Isabela. Então você é a famosa noiva. Isabela sorriu, mas foi forçado. Isso mesmo. Sofia inclinou a cabeça. Engraçado. Lucas nunca mencionou você antes. Isabela sentiu um calafrio de aviso. Ela olhou para Lucas, que manteve sua expressão neutra. Gosto de manter minha vida pessoal privada, respondeu ele. Sofia sorriu como se não acreditasse em uma palavra. Que fofo! Mas me diga, Isabela, como foi o pedido de casamento? Isabela prendeu a respiração. Já lhe haviam feito essa pergunta antes e agora ela tinha que repetir a história falsa. Ela forçou um sorriso. Foi mágico. Sofia cruzou os braços. Detalhes, por favor.
Isabela sentiu Lucas se aproximar sua mão repousando em sua cintura. Já falamos sobre isso tantas vezes, Sofia. Vamos passar para outra coisa, disse ele desviando a conversa. Sofia estreitou os olhos. Claro, vamos falar sobre como você desistiu do amor verdadeiro para se casar com alguém que nenhum de nós jamais viu antes. O estômago de Isabela revirou. Essa mulher queria briga. Ela pegou sua taça de vinho e deu um grande gole. Sofia se virou para Lucas. Diga-me, Lucas, você está realmente apaixonado? Por um momento houve silêncio. Lucas não respondeu imediatamente. Patife. Isabela sentiu seu coração bater forte no peito. Mas então ele fez algo inesperado. Ele puxou Isabela para mais perto, segurou seu rosto e a beijou. Não foi forçado. Não foi breve. Foi intenso. Isabela esqueceu completamente onde estava. Quando ele se afastou, Sofia parecia atordoada. Isso responde à sua pergunta, perguntou Lucas. Isabela não sabia mais o que era real e o que era mentira. E naquele momento ela teve medo de descobrir. Isabela ainda sentia o formigamento nos lábios. O salão estava cheio de gente. A música de fundo preenchia o ar e as conversas fluíam ao seu redor. Mas sua mente estava presa no que acabara de acontecer. O beijo. Não um selinho rápido, não algo mecânico, mas um beijo profundo e cheio de intenção. Lucas segurou seu rosto como se para ter certeza de que ela não se afastaria, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E pior, ela o havia beijado de volta. Isabela tentou afastar o pensamento, mas toda vez que seus olhos se voltavam para Lucas, a memória voltava com força. Preciso de um pouco de ar. Ela murmurou para ninguém em particular e escapou para a varanda. A brisa fresca da noite atingiu seu rosto, mas não foi suficiente para limpar a confusão crescente dentro dela. Isso estava saindo do controle. Fugindo de novo. A voz familiar de Lucas soou atrás dela. Isabela fechou os olhos por um momento antes de se virar. Só preciso de um minuto sem perguntas estúpidas. Ele se apoiou no parapeito, cruzando os braços. Então vou ficar aqui observando você entrar em pânico. Ela bufou. Eu não estou em pânico. Lucas ergueu uma sobrancelha. Você saiu da festa. Isso me parece pânico. Isabela respirou fundo. Lucas, o que foi aquele beijo? Ele sorriu e isso só a irritou mais. Convincente não foi. Isabela sentiu o calor subir pelo pescoço. Convincente. Você me beijou como se fosse. Ela parou sem saber como terminar a frase sem se entregar. Lucas não piscou. Como se fosse o quê? Isabela sentiu um nó na garganta. Como se fosse real. Por um segundo, Lucas não respondeu. O sorriso brincalhão que ele sempre usava desapareceu e seu olhar escureceu ligeiramente. E se fosse... O coração de Isabela deu um pulo. Lucas, relaxe. Isabela, disse ele soltando uma risada curta. Eu só queria calar a boca da Sofia. E vamos ser honestos, foi uma jogada brilhante. Isabela cruzou os braços tentando ignorar a mistura de alívio e decepção que sentiu. Eu deveria ter te dado um soco. Você ainda pode, ele brincou. Mas acho que isso só faria as pessoas acreditarem que você me ama ainda mais. Isabela bufou. Antes que ela pudesse retrucar, a avó de Lucas apareceu na varanda, seu olhar afiado e avaliador. Meus queridos, vocês deveriam entrar. Não quero que ninguém suspeite. Isabela olhou para Lucas antes de forçar um sorriso. Estamos indo. A senhora hesitou, depois olhou para Lucas. Quero que você mostre a propriedade para Isabela amanhã. Quero que ela entenda melhor nosso mundo. Lucas ergueu uma sobrancelha. Tem certeza, vovó? Ela sorriu. Mas havia algo afiado por trás daquele sorriso. Tenho. Afinal, ela será uma rocha em breve. Um calafrio percorreu a espinha de Isabela. Será um prazer. Lucas suspirou claramente divertido com toda a situação. Ótimo. Um tour romântico pelo nosso legado familiar. Mal posso esperar. Isabela teve um mau pressentimento sobre isso. Na manhã seguinte, após mais um café da manhã cheio de olhares julgadores da família Rocha Lucas, a levou para conhecer a cidade. Isabela fingiu estar interessada enquanto passavam por uma série de negócios de propriedade de sua família. Hotéis, restaurantes, um imponente centro corporativo. Ela ainda não conseguia acreditar que passou 3 anos trabalhando com Lucas e nunca soube de nada disso.
Você escondeu isso de propósito? Ela perguntou enquanto caminhavam pela rua principal. Lucas enfiou as mãos nos bolsos. Eu não escondi. Você apenas nunca perguntou. Isabela revirou os olhos. Ah, claro. Eu deveria ter adivinhado que meu assistente era, na verdade, um milionário. Ele sorriu. A maioria das pessoas me trata diferente quando descobre. E eu não. Lucas parou de andar e olhou diretamente nos olhos dela. Você me trata pior. Isabela soltou uma risada curta. Porque você merece. Lucas sorriu. Veja, é isso que eu gosto em você. Isabela ficou em silêncio. Porque, por mais ridículo que parecesse, ela realmente gostou de ouvir aquilo. Eles continuaram andando até chegarem a um grande lago cercado por árvores, com um pier de madeira que se estendia sobre a água cristalina. Lucas se apoiou em um dos postes do pier e olhou para ela. Pronto, agora você sabe tudo sobre minha família. Isabela cruzou os braços. Não, eu só sei que vocês todos são muito ricos. Não sei nada sobre você. Ele ergueu uma sobrancelha. O que você quer saber? Isabela o estudou, percebendo que esta era a primeira vez que ela tinha a chance de conhecer Lucas, além de suas provocações habituais. Por que você trabalha em uma empresa onde eu sou sua chefe quando poderia simplesmente viver como um milionário? Lucas ficou quieto por um momento, depois olhou para o lago. Porque eu queria construir algo por conta própria. Sem o nome da minha família, sem a influência deles, apenas eu. Isabela não esperava essa resposta. Ela o observou por um momento, absorvendo a honestidade em sua voz. Isso é admirável. Ele riu. Marque este dia. Isabela Almeida acabou de me elogiar. Isabela revirou os olhos. Esqueça o que eu disse. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, até que Lucas olhou para ela, um brilho travesso nos olhos. Você sabe nadar. Isabela franziu a testa. Sim, mas não estou vestida para isso. Lucas deu um passo para trás. Bem, isso torna tudo ainda melhor. Antes que Isabela pudesse reagir, ele a agarrou e a jogou no lago. Ela gritou ao atingir a água gelada. Quando emergiu tossindo e ofegando, Lucas estava dobrado de rir. Você vai se arrepender disso, ela gritou. Ele apenas sorriu. Estou contando com isso. Isabela nadou até a beira e saiu pingando com o cabelo grudado no rosto. Isso foi um erro rocha. Lucas riu ainda mais. Você nunca se diverte. Alguém tinha que fazer algo a respeito. Isabela sentiu algo despertar dentro dela. Ela pegou com um punhado de lama e atirou nele, manchando sua camisa branca perfeitamente limpa. Lucas olhou para o peito, depois de volta para ela atordoado. Isabela cruzou os braços. Quem está rindo agora? Lucas a encarou por um momento. Então ele mergulhou na lama, também puxando-a para baixo com ele. Eles rolaram pela grama rindo como crianças. E Isabela percebeu que pela primeira vez, desde que toda essa farsa começou, ela estava se divertindo. E isso era perigoso, porque significava que Lucas Rocha não era apenas uma mentira que ela tinha que manter. Ele estava começando a parecer real. Isabela ainda sentia a sujeira grudada em sua pele enquanto entrava na mansão. Seu cabelo pingando, seu vestido colado ao corpo. Lucas caminhava ao lado dela tão encharcado e sujo quanto. Mas, ao contrário dela, ele parecia completamente satisfeito com o desastre que havia causado. Foi divertido, não foi? Ele perguntou, seu sorriso provocador. Isabela bufou. Se sua ideia de diversão é me jogar em um lago e estragar meu vestido com lama, então sim, foi incrível. Lucas riu e abriu a porta da mansão para ela. Isso foi um erro. Assim que cruzaram a sala, foram recebidos por um coro de suspiros chocados. Os pais de Lucas, sua avó e sua insuportável ex-namorada Sofia estavam ali olhando para o desastre ambulante que os dois haviam se tornado. Meu Deus, Lucas! Exclamou sua mãe. Sua avó os olhou de cima a baixo, estreitando os olhos. O que aconteceu com vocês dois? Antes que Isabela pudesse inventar uma desculpa, Lucas sorriu descaradamente. Apenas aproveitando um tempo juntos. O olhar de sua avó ficou ainda mais afiado. No meio da lama, Lucas deu de ombros. O amor tem seus próprios caminhos. Isabela queria cavar um buraco e desaparecer. Sofia cruzou os braços e sorriu daquele jeito irritante dela.
Bem, vocês dois parecem intensos. Isabela pigarreou e tentou sorrir. Isso mesmo, muito amor. A avó de Lucas manteve os olhos em Isabela por um momento desconfortavelmente longo antes de simplesmente murmurar um baixo e se afastar. O pai de Lucas pigarreou. Vocês dois deveriam ir se limpar. Temos um jantar importante hoje à noite. Um calafrio de nervosismo percorreu Isabela. Outro evento, mais perguntas, mais olhares desconfiados, mais chances de errar. Ótimo. Simplesmente perfeito. No andar de cima, Isabela fechou a porta do banheiro e se olhou no espelho. Ela estava brincando com fogo. O problema não era mais fingir. O problema era que, pouco a pouco, estava começando a parecer real. Depois de um longo banho, ela vestiu um elegante vestido preto e desceu as escadas já ouvindo o som da conversa da sala de jantar. Ao entrar, sentiu imediatamente todos os pares de olhos se voltarem para ela. As mesas estavam lindamente postas com taças de cristal e talheres polidos. A atmosfera era sofisticada e tradicional, exatamente o que se esperaria de uma família tão influente. Lucas já estava lá vestido com um terno impecável conversando com alguns convidados. E claro, Sofia estava bem ao seu lado como uma sombra. Isabela se aproximou e antes que Sofia pudesse dizer qualquer coisa, pegou a mão de Lucas e sorriu. Oi, querido. Lucas pareceu surpreso por um segundo, mas se recuperou rapidamente. Oi, amor. Isabela sorriu ainda mais e beijou lentamente sua bochecha, certificando-se de que Sofia visse bem. Sofia estreitou os olhos. Vocês dois são simplesmente adoráveis, disse ela em um tom tão falso que Isabela quase riu. Lucas, por outro lado, parecia estar se divertindo. Obrigado, Sofia. Não é incrível quando o amor simplesmente acontece? Sofia apertou sua taça com tanta força que parecia que ia quebrá-la. Isabela se sentiu vitoriosa. Durante o jantar, ela se sentou ao lado de Lucas, mantendo as mãos entrelaçadas como se fossem o casal perfeito. A avó de Lucas nunca tirou os olhos deles. Então, do nada, ela sorriu e bateu levemente na mesa. Gostaria de propor um brinde ao nosso lindo casal. Isabela engoliu em seco. Todos levantaram suas taças e ela não teve escolha a não ser fazer o mesmo. Mas no fundo ela sabia que isso não era apenas um brinde. A avó de Lucas os estava testando. Lucas querido, por que você não nos conta o momento exato em que soube que estava apaixonado por Isabela? Isabela quase engasgou com o vinho. Ela não tinha resposta para isso. Não havia como inventar uma história convincente na frente de tantas pessoas. Mas Lucas, como sempre, apenas sorriu. Ah, foi um momento muito especial, disse ele olhando para Isabela com intensidade. Ela sentiu sua respiração falhar por um segundo. Eu soube no dia em que ela entrou no meu escritório e me disse que precisava de mim. Isabela estremeceu porque, tecnicamente, isso não era mentira. Foi nesse momento que percebi que faria qualquer coisa por essa mulher. Os olhos da avó de Lucas brilharam ligeiramente. Que lindo! Ela murmurou. Sofia revirou os olhos e deu um grande gole de vinho. O jantar continuou, mas Isabela se sentiu diferente, porque pela primeira vez desde que tudo isso começou, ela teve a sensação de que Lucas não estava apenas fingindo. Após o jantar, enquanto todos se despediam dos convidados, Lucas pegou a mão de Isabela e a puxou discretamente para um canto mais privado da casa. — Você está bem? Ele perguntou. Isabela piscou. — Sim. Por que não estaria? Ele sorriu. Porque você olhou para mim como se eu tivesse acabado de dizer algo que realmente significava alguma coisa. Isabela não soube como responder, porque a verdade era que significava algo e isso a assustava mais do que qualquer coisa. Lucas, precisamos ter cuidado. Ele inclinou a cabeça. Cuidado com o quê com isso? Lucas se aproximou um pouco mais, perto o suficiente para Isabela sentir seu calor. Isabela, me diga a verdade. Você ainda tem certeza de que isso é apenas um jogo? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque pela primeira vez ela não sabia a resposta. Lucas sorriu suavemente, como se pudesse ler seus pensamentos, e gentilmente passou as pontas dos dedos por sua bochecha. Quando você descobrir a resposta, me avise.
E então ele se afastou. Isabela ficou lá sozinha, seu coração batendo erraticamente. A mentira estava começando a parecer real e ela não tinha certeza se estava pronta para isso. Isabela mal dormiu naquela noite. Ela se revirou na cama, tentando ignorar a maneira como Lucas a olhou antes de se afastar, tentando apagar de sua mente a maneira como ele segurou seu rosto, o toque leve de seus dedos contra sua pele. Ela tentou, mas falhou miseravelmente. Ela nunca teve dificuldade em manter sua vida profissional e pessoal separadas. Na verdade, ela era uma especialista nisso. Sua carreira sempre foi seu foco e sua vida amorosa sempre ficou em segundo plano, quase inexistente. Mas agora, tudo parecia estar desmoronando dentro dela. Lucas estava começando a bagunçar tudo. Quando o sol começou a espreitar pela janela, Isabela desistiu de dormir e simplesmente se levantou. Ela vestiu um roupão e foi ao banheiro jogando água no rosto antes de encarar seu reflexo no espelho. Você só precisa passar por este fim de semana e voltar para sua vida normal, murmurou para si mesma. Mas a ideia de voltar à sua rotina não trazia tanto alívio quanto deveria. Depois de se vestir, ela desceu para o café da manhã. E, como esperado, Lucas já estava lá sentado à mesa conversando com Sofia. Ótimo! Exatamente o que ela precisava para começar o dia. Isabela se aproximou, mantendo a postura firme. Bom dia! Lucas olhou para ela e sorriu. Bom dia. Dormiu bem. Ela forçou um sorriso. Melhor noite de todas. Não poderia ter sido melhor. Sofia deu um sorriso falso e empurrou uma xícara em direção a Lucas. Eu estava apenas dizendo a Lucas como fiquei surpresa ao saber que você estava noivo. Afinal, ele sempre disse que não era do tipo que se aquieta. Isabela sentou-se, cruzou as pernas e pegou uma xícara de café. Bem, as pessoas mudam. Sofia inclinou a cabeça, seus olhos estudando cada detalhe. Será ou elas apenas fingem? Isabela podia ouvir o desafio claro naquela pergunta. Lucas pareceu sentir a tensão e colocou a mão sobre a dela, entrelaçando seus dedos. Eu mudei Sofia. Isabela prendeu a respiração porque pela primeira vez aquelas palavras não soaram como uma mentira. O resto do café da manhã passou em um silêncio desconfortável. Isabela tentou ignorar a sensação persistente do toque de Lucas em sua pele e Sofia parecia determinada a aproveitar todas as chances para lançar indiretas. Mas a pior parte veio quando a avó de Lucas se sentou à mesa, um sorriso suspeitamente satisfeito no rosto. Meus queridos, tenho uma surpresa para vocês. Isabela sentiu um arrepio na espinha. Que tipo de surpresa? A senhora olhou para os dois. Um brilho travesso em seus olhos. Quero oficializar esta união antes de vocês voltarem para a cidade. O garfo de Isabela escorregou de seus dedos, fazendo barulho no prato. Com licença. A avó tomou quase um gole de seu chá como se tivesse acabado de dizer a coisa mais comum do mundo. Quero um casamento aqui esta noite. Isabela quase engasgou. Um casamento. A avó sorriu. Sim, algo íntimo. Apenas a família. Afinal, vocês já estão noivos. Por que esperar? Isabela sentiu um calafrio na espinha. Ela não podia dizer não. Se recusasse, pareceria suspeito. Mas se concordasse, estaria levando essa farsa a um nível que nunca imaginou. Ela olhou para Lucas esperando por apoio, mas ele parecia estar gostando da situação. Bem, querida, insistiu sua avó. Isabela forçou um sorriso. Eu adoraria, mas um casamento exige planejamento. Gostaria que fosse perfeito. A senhora acenou com a mão com desdém. Não se preocupe com isso, querida. Eu cuidarei de tudo. Isabela queria desaparecer. Ela estava oficialmente presa. Ao longo do dia, a casa se transformou em um caos completo. Os funcionários da mansão começaram a preparar o jardim para a cerimônia improvisada, e a mãe de Lucas insistiu em escolher um vestido para Isabela. A cada minuto que passava, Isabela sentia que estava afundando cada vez mais em um buraco. No meio da tarde, ela encontrou Lucas no escritório e cruzou os braços. Você realmente não vai dizer nada sobre isso. Ele ergueu os olhos do jornal que estava lendo e sorriu. Sobre o quê? Ela quase pulou nele. Lucas, sua avó, está planejando um casamento de verdade. Ele deu de ombros. Bem, isso não muda nada, não é? Isabela o encarou incrédula. Como você pode ser tão calmo?
Ele deixou o jornal de lado e se levantou caminhando em direção a ela. Porque no final, não importa o que aconteça, você voltará para a sua vida e eu voltarei para murmurar a minha. Isabela engoliu em seco porque no fundo ela sabia que isso não era verdade. E pela primeira vez ela teve medo do que aconteceria se continuasse fingindo que era. Horas depois, Isabela estava em frente ao espelho em seu quarto vestida, com um elegante e delicado vestido branco. Ela parecia uma noiva de verdade, e pela primeira vez a ideia de se casar com Lucas não parecia tão absurda. Ela respirou fundo e saiu do quarto descendo as escadas em direção ao jardim, onde uma pequena cerimônia havia sido montada. Havia flores-velas e uma pequena plateia de familiares. E no altar improvisado, Lucas estava esperando por ela. Isabela sentiu seu coração disparar. Ela não sabia mais o que era real e o que era mentira. E isso era a coisa mais perigosa de todas. Lucas sorriu para ela enquanto ela se aproximava. E Isabela sabia que estava perdida. Perdida em uma mentira que não era mais apenas uma mentira. Quando a cerimônia começou, o celebrante olhou para eles com um sorriso caloroso. Lucas, você gostaria de dizer algumas palavras para sua noiva. Isabela prendeu a respiração. Lucas pegou sua mão e então ele disse algo que a deixou sem palavras. Eu nunca acreditei no amor. Isabela piscou. Até conhecer você. Os convidados suspiraram. O coração de Isabela batia forte porque pela primeira vez ela acreditou nele. E esse foi o maior erro de todos. Isabela sentiu as palmas das mãos suarem enquanto olhava para Lucas ao seu lado, de frente para o celebrante que conduzia a pequena cerimônia. Seu coração estava acelerado e ela não tinha certeza se era por causa da encenação que estavam fazendo ou pela maneira como Lucas a olhava. Ela precisava se concentrar. Isso era um plano. Apenas um plano. A voz do celebrante ecoou ao fundo, mas Isabela mal conseguia processar as palavras. Tudo parecia distante e abafado, como se ela estivesse presa em um sonho, do qual não conseguia acordar. Lucas, você gostaria de dizer algumas palavras para sua noiva? Isabela prendeu a respiração. Lucas pegou sua mão com firmeza, seu olhar encontrando o dela de uma maneira intensa e inabalável. Eu nunca acreditei no amor. Ele começou e um arrepio percorreu a espinha de Isabela. Sempre achei que era um conceito superestimado, algo que as pessoas usavam para justificar suas escolhas. Seu coração batia forte no peito. Mas então eu te conheci. Ele continuou, e você me mostrou que algumas coisas simplesmente acontecem sem aviso, sem planejamento. Isabela tentou se lembrar de que tudo aquilo era falso, mas Lucas falava com tanta naturalidade, tanta sinceridade, que parecia real. Hoje, ao seu lado, percebo que o amor pode ser inesperado, confuso e às vezes completamente fora do nosso controle. O silêncio tomou conta do jardim. Isabela não sabia mais como separar a verdade da encenação. O celebrante se virou para ela. Isabela, você gostaria de dizer algumas palavras? Isabela piscou algumas vezes, tentando clarear os pensamentos. Todos estavam olhando para ela. A avó de Lucas sorriu com aprovação. Sofia estava de braços cruzados, sua expressão uma mistura de suspeita e irritação. Ela respirou fundo e olhou para Lucas. As palavras fugiram de sua mente, mas então ela se lembrou. Lembrou-se de como Lucas sempre a irritava com seus comentários sarcásticos no escritório, como ele a tirava do sério, mas também de como, desde que toda essa encenação começou, ele a fazia rir como ninguém. Lembrou-se da maneira como ele a segurou na noite anterior, da maneira como ele a olhou, da maneira como sua presença estava começando a afetá-la de maneiras que ela nunca esperou. Ela engoliu em seco e disse a primeira coisa que lhe veio à mente. Você me faz questionar tudo. Lucas ergueu as sobrancelhas surpreso. Eu nunca pensei que uma mentira pudesse parecer tão real. Ela continuou, seu peito apertando, mas de alguma forma você fez isso acontecer. Lucas apertou sua mão um pouco mais forte e Isabela sentiu seu peito apertar. O celebrante sorriu. Então, Lucas Rocha, você aceita Isabela Almeida como sua legítima esposa. Lucas não hesitou. Aceito. Um arrepio percorreu o corpo de Isabela.
E você? Isabela Almeida aceita Lucas Rocha como seu legítimo marido. Seu coração parecia que ia explodir. Aceito. Aplausos encheram o jardim, mas Isabela não ouviu nada além do barulho de seus próprios pensamentos. Lucas segurou seu rosto gentilmente e a beijou. Desta vez o beijo foi diferente. Não foi uma encenação. Não foi uma performance. Foi algo mais. Isabela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que pela primeira vez estava verdadeiramente assustada. Após a cerimônia, o jantar foi servido e todos pareciam animados com o casamento repentino. Isabela tentou agir naturalmente sorrindo e respondendo às perguntas da família de Lucas, mas sua mente estava uma completa bagunça. Ela não conseguia parar de pensar no que acabara de acontecer. Lucas era um problema porque Lucas estava começando a parecer real. Ao entrar na casa para tomar um ar, sentiu alguém se aproximar. Você acha que enganou todo mundo, não é? Isabela se virou e deu de cara com Sofia, que a observava com olhos afiados. Ela suspirou já sem paciência. Sofia, estou muito cansada para lidar com isso agora. Ah, mas você vai ter que lidar com isso? Retrucou Sofia, cruzando os braços. Eu sei que tudo isso é uma mentira. Isabela sentiu um calafrio no estômago. Não sei do que você está falando. Sofia soltou uma risada sem humor. Lucas nunca quis se casar e agora, de repente, ele aparece aqui com você dizendo que está apaixonado. Por favor. Isabela manteve a expressão neutra. Às vezes as pessoas mudam. Sofia deu um passo à frente, estreitando os olhos. Eu vou descobrir a verdade. Isabela deu um pequeno sorriso de conhecimento. Boa sorte com isso. Então ela se virou e foi embora sem olhar para trás. Mas por dentro ela sabia que as coisas estavam começando a sair do controle. Mais tarde, naquela noite, quando finalmente teve um momento a sós em seu quarto, o cansaço tomou conta de seu corpo. Mas antes que pudesse relaxar, a porta se abriu e Lucas entrou. Isabela suspirou. Lucas, eu preciso dormir. Ele fechou a porta atrás de si e a olhou com intensidade. Precisamos conversar. Ela esfregou o rosto cansada. Sobre o quê? Lucas deu um passo mais perto. Sobre o que está acontecendo entre nós. Isabela sentiu seu coração disparar. Não há nada acontecendo. Ele soltou uma risada baixa. Não. Então me diga que o que você sentiu lá fora durante o casamento foi uma mentira. Isabela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Lucas deu outro passo à frente, perto o suficiente para que ela sentisse seu cheiro. Diga-me, Isabela, foi mentira. Ela prendeu a respiração porque sabia que se respondesse teria que enfrentar a verdade. E a verdade era que ela não sabia mais o que era real e o que era apenas uma encenação. Lucas levantou a mão e gentilmente roçou os dedos em seu rosto. Se você me disser que não sentiu nada, eu te deixo em paz. O corpo inteiro de Isabela estremeceu. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não saíam. Lucas deu um pequeno sorriso de conhecimento. Foi o que eu pensei. E então, sem mais uma palavra, ele saiu do quarto, deixando Isabela completamente confusa e sem fôlego. Ela afundou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. Isso não podia estar acontecendo, mas estava, e agora não havia como voltar atrás. Isabela acordou na manhã seguinte com uma estranha sensação de que algo dentro dela havia mudado. Talvez fosse a maneira como Lucas a olhou na noite anterior, como se soubesse algo que ela ainda não estava pronta para admitir. Talvez fosse o fato de que, após o casamento falso, a linha entre o que era real e o que era uma encenação começou a se confundir. Ela encarou o teto por alguns segundos, tentando ignorar a ansiedade que crescia em seu peito. A última coisa que ela queria era se levantar e encarar Lucas após a conversa deles. Mas fugir não era uma opção. Depois de se vestir, ela desceu e encontrou a casa agitada. A família Rocha estava reunida na sala de estar, discutindo os planos do dia, e Lucas estava lá sentado confortavelmente no sofá, com uma xícara de café na mão, como se nada tivesse acontecido. Quando ele a notou, ergueu o olhar e deu um leve sorriso. Dormiu bem. Isabela prendeu a respiração. A pergunta parecia tão simples, mas havia algo na maneira como ele a disse que fez seu coração disparar. Sim, mentiu ela.
A avó de Lucas bateu palmas, chamando a atenção de todos. Como todos sabem, hoje à noite é o baile anual da família Rocha. É uma tradição, e agora que temos um casal recém-casado na família, será uma noite ainda mais especial. Isabela sentiu um calafrio na espinha. Um baile? Ela olhou para Lucas, que simplesmente deu de ombros como se estivesse esperando por sua reação. Ah, claro, disse Isabela forçando um sorriso. Mal posso esperar. Mas por dentro ela estava completamente nervosa, como se um casamento falso não fosse suficiente. Agora ela tinha que passar uma noite inteira fingindo ser a esposa amorosa de Lucas em um baile formal, cercada por pessoas que já estavam desconfiadas. Sofia, sentada no canto, deu um sorriso sutil, como se estivesse ansiosa para ver Isabela falhar. Ótimo! Isabela suspirou e se virou para Lucas. Você poderia ter me avisado sobre isso. Lucas sorriu, e perder sua reação, nem pensar. Isabela cruzou os braços. Você gosta demais disso. Ele apenas riu e tomou outro gole de seu café. Mais tarde, Isabela estava em seu quarto experimentando o vestido que haviam escolhido para ela. Era longo, azul, escuro, elegante e sofisticado. Exatamente o tipo de vestido que alguém usaria se estivesse realmente casada com um homem como Lucas. E era isso que mais a incomodava. Tudo estava começando a parecer real demais. Quando desceu, encontrou Lucas esperando por ela na entrada da casa. Ele usava um terno preto perfeitamente cortado, e quando a viu, seus olhos brilharam por um breve momento. Você está incrível, disse ele sem nenhum pingo de sarcasmo. Isabela de repente se sentiu constrangida. Você também não está nada mal. Lucas soltou uma risada baixa e ofereceu-lhe o braço. Vamos! Ela hesitou por um segundo antes de aceitar. O salão de baile era iluminado por grandes lustres e a decoração era de um luxo estonteante. Isabela nunca havia estado em um evento como aquele antes. Assim que entraram, todos os olhos se voltaram para eles. Isabela manteve a cabeça erguida, mas sentia o coração disparar. Ela ouvia as pessoas cochichando sobre o casamento repentino, sobre como ninguém nunca tinha ouvido falar dela antes, sobre como algo parecia estranho em toda a história. Mas então Lucas pegou sua mão e, de repente, ela se sentiu um pouco mais segura. O baile continuou e Isabela percebeu que, apesar de si mesma, estava começando a se perder naquele mundo. Lucas a guiava sem esforço entre os convidados, apresentando-a como sua esposa, mantendo a mão na dela o tempo todo. Era perturbador como tudo parecia natural. E então chegou a hora da dança. A avó de Lucas anunciou que os recém-casados deveriam abrir o baile, e Isabela sentiu o estômago revirar. — Você dança? Perguntou Lucas, oferecendo a mão. — Eu finjo que sim, respondeu ela. Ele sorriu. — Perfeito. Finja comigo. Isabela colocou a mão na dele e deixou que Lucas a conduzisse ao centro do salão. A música começou e ele envolveu-a com um braço pela cintura, guiando-a com facilidade. No início ela estava tensa, mas com o passar dos segundos sentiu seu corpo começar a relaxar. Ela nunca foi de se perder no momento, mas ali com Lucas parecia impossível não fazê-lo. Então ele sussurrou algo em seu ouvido. — Você está linda esta noite. Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. Um arrepio percorreu aí. Ela olhou para ele e Lucas não desviou o olhar. E ali no meio do salão de baile, cercado por dezenas de pessoas, Lucas fez a única coisa que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Ele a beijou. Foi diferente dos outros beijos. Desta vez não havia público para convencer. Nenhuma necessidade de manter a encenação. Eram apenas ele e ela. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O beijo foi lento, profundo. Ele segurou seu rosto gentilmente, como se quisesse que ela sentisse cada segundo daquele momento. E a pior parte, ela não queria que ele parasse. Quando ele se afastou, Isabela não sabia mais quem estava fingindo e quem não estava. O salão de baile inteiro estava assistindo, mas tudo em que ela conseguia pensar era no que acabara de acontecer. Lucas deu-lhe um pequeno sorriso. Isso foi convincente o suficiente. Isabela não conseguiu responder porque sabia que não havia mais nada de falso naquele beijo. E esse era o maior problema de todos. A noite continuou, mas Isabela não conseguia se concentrar em mais nada. O que aconteceu entre ela e Lucas não poderia ter sido apenas parte do plano. Ela sentiu. Ele sentiu.
Mas então Sofia apareceu. Então, disse ela cruzando os braços, eu vi o pequeno show que vocês fizeram lá dentro. O corpo inteiro de Isabela ficou tenso. O que você quer, Sofia? A loira deu um sorriso afiado. Eu só quero entender uma coisa. Se vocês dois estão tão apaixonados, porque eu tive que descobrir por acaso que Lucas estava casado, porque ele nunca mencionou você antes. Isabela tentou manter a calma. Somos discretos. Sofia deu um passo mais perto. Ou talvez vocês simplesmente não tenham uma história real para contar. Isabela sabia que Sofia estava perto de descobrir tudo, e naquele momento ela percebeu que tinha pouco tempo antes que tudo desmoronasse. O corpo inteiro de Isabela ficou tenso enquanto ela encarava Sofia. Os olhos da loira eram afiados, analíticos como se esperassem pelo menor erro. Por que você está tão interessada em nosso relacionamento? Contrapôs Isabela, tentando manter a voz firme. Sofia sorriu como se já tivesse a resposta perfeita pronta. Porque nada disso faz sentido. Lucas nunca quis se casar. Ele nunca sequer mencionou que estava namorando alguém. E agora, do nada, ele de repente tem a esposa perfeita. Você não acha isso suspeito? Isabela manteve a expressão neutra, mas por dentro sentia o pânico aumentar. Você não acha que as pessoas podem mudar? Retrucou ela. Sofia cruzou os braços. Elas mudam, mas não tão rápido. Isabela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, sentiu uma mão quente em sua cintura. Lucas apareceu ao seu lado, olhando para Sofia com um sorriso calmo. Há algum problema? Sofia estreitou os olhos. Estávamos apenas conversando. Lucas olhou para Isabela e pegou sua mão. Bem, eu preferiria que você trouxesse quaisquer perguntas diretamente para mim. Sofia soltou uma risada baixa. Ah, Lucas, você sabe, eu sempre te entendi melhor do que ninguém. Isabela sentiu algo quente subir em seu peito. Não era raiva, era ciúme. Antes que Sofia pudesse continuar seu joguinho, Lucas se virou para Isabela. Quer dar uma volta? Isabela sabia que era uma desculpa para fugir. E agora era exatamente disso que ela precisava. Ela assentiu e Lucas afastou de Sofia, guiando-a para fora do salão de baile. O ar frio da noite atingiu seu rosto quando eles pisaram na varanda. Isabela soltou um longo suspiro e passou a mão pelo cabelo. Ela vai descobrir tudo, murmurou ela. Lucas se apoiou no parapeito, observando-a. Ela respirou fundo e saiu do quarto descendo as escadas em direção ao jardim, onde uma pequena cerimônia havia sido montada. Havia flores-velas e uma pequena reunião de familiares. E no altar improvisado, Lucas estava esperando por ela. Isabela sentiu seu coração disparar. Ela não sabia mais o que era real e o que era uma mentira, e isso era a coisa mais perigosa de todas. Lucas sorriu para ela, enquanto ela se aproximava, e naquele momento Isabela sabia que estava perdida. Perdida em uma mentira que não era mais apenas uma mentira. Quando a cerimônia começou, o celebrante olhou para eles com um sorriso caloroso. Lucas, você gostaria de dizer algumas palavras para sua noiva? Isabela prendeu a respiração. Lucas pegou sua mão e então disse algo que a deixou sem palavras. Eu nunca acreditei no amor. Isabela piscou. Até conhecer você. A pequena multidão suspirou. Isabela sentiu seu coração bater forte, porque pela primeira vez ela acreditou nele. E esse foi o maior erro de todos. As mãos de Isabela estavam suadas enquanto ela estava ao lado de Lucas, de frente para o celebrante que conduzia a cerimônia. Seu coração estava acelerado e ela não sabia se era por causa da mentira ou pela maneira como Lucas a olhava. Ela precisava se concentrar. E isso era um plano, apenas um plano. A voz do celebrante ecoou ao fundo, mas Isabela mal conseguia prestar atenção. Tudo parecia distante e abafado, como se ela estivesse presa em um sonho do qual não conseguia acordar. Lucas, você gostaria de dizer algumas palavras para sua noiva? Isabela prendeu a respiração. Lucas pegou sua mão com firmeza, seu olhar fixo no dela com intensidade. Eu nunca acreditei no amor. Ele começou e um arrepio percorreu a espinha de Isabela. Sempre achei que era uma ideia superusada, algo que as pessoas usavam para justificar suas escolhas.
Seu coração batia forte no peito. Mas então eu te conheci, ele continuou, e você me mostrou que algumas coisas simplesmente acontecem sem aviso, sem planejamento. Isabela tentou se lembrar de que tudo aquilo era apenas uma encenação, mas Lucas falou com tanta naturalidade que parecia real. Hoje, ao seu lado, percebo que o amor pode ser inesperado, confuso e às vezes completamente fora do nosso controle. O silêncio encheu o jardim. Isabela não sabia mais como separar a verdade da encenação. O celebrante se virou para ela. Isabela, você gostaria de dizer algumas palavras. Isabela piscou algumas vezes, tentando clarear os pensamentos. Todos estavam olhando para ela. A avó de Lucas sorriu com aprovação. Sofia estava de braços cruzados, uma mistura de suspeita e irritação em sua expressão. Ela respirou fundo e olhou para Lucas. As palavras lhe escaparam, mas então ela se lembrou. Lembrou-se de como Lucas costumava irritá-la com seus comentários sarcásticos no escritório. Como ele a tirava do sério, mas também como, desde que toda essa mentira começou, ele a fazia rir como ninguém. Lembrou-se da maneira como ele a segurou na noite passada, da maneira como ele a olhou, da maneira como sua presença começou a afetá-la de maneiras que ela nunca esperou. Ela engoliu em seco e disse a primeira coisa que lhe veio à mente. Você me faz questionar tudo. Lucas ergueu as sobrancelhas surpreso. Eu nunca pensei que uma mentira pudesse parecer tão real, continuou ela, o peito apertando. Mas de alguma forma você fez isso acontecer. Lucas segurou sua mão um pouco mais forte e Isabela sentiu seu coração doer. O celebrante sorriu. Então, Lucas Rocha, você aceita Isabela Almeida como sua legítima esposa. Lucas não hesitou. Aceito. Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. E você? Isabela Almeida aceita Lucas Rocha como seu legítimo marido. Seu coração parecia que ia explodir. Aceito. Aplausos encheram o jardim, mas Isabela não ouviu nada exceto a tempestade dentro de sua própria mente. Lucas gentilmente segurou seu rosto e a beijou. Desta vez o beijo foi diferente. Não foi para mostrar. Não foi uma encenação. Foi algo mais. Isabela não sabia o que estava acontecendo, mas pela primeira vez ela estava verdadeiramente com medo. Após a cerimônia, o jantar foi servido e todos pareciam animados com o casamento repentino. Isabela tentou agir naturalmente, sorrindo e respondendo às perguntas da família de Lucas, mas seus pensamentos estavam uma completa bagunça. Ela não conseguia parar de pensar no que acabara de acontecer. Lucas era um problema porque Lucas estava começando a parecer real. Ao entrar na casa para tomar um ar, sentiu alguém se aproximar. Você acha que enganou todo mundo, não é? Isabela se virou e se viu cara a cara com Sofia, que a olhava com perspicácia. Ela suspirou já exausta. Sofia, estou muito cansada para isso agora. Ah, mas você terá que lidar com isso? Retrucou Sofia, cruzando os braços. Eu sei que tudo isso é uma mentira. Uma sensação fria se espalhou pelo estômago de Isabela. Apenas se dermos a eles um motivo para pensar assim. Isabela bufou, como se já não fosse óbvio. Lucas a observava de maneira diferente agora. O que está te incomodando mais, o fato de Sofia estar desconfiada ou o fato de você estar começando a gostar disso? Isabela sentiu o estômago revirar. Ela ergueu os olhos para ele, pronta para discutir, mas Lucas deu um passo mais perto. Você pode fingir que nada mudou, Isabela. Mas mudou. Ela cruzou os braços tentando se manter firme. Você está imaginando coisas. Lucas sorriu. Então olhe nos meus olhos e me diga que aquele beijo hoje foi apenas atuação. Isabela abriu a boca, fechou-a. Tentou encontrar as palavras, mas não conseguiu porque no fundo sabia a verdade. Lucas levantou a mão e gentilmente roçou os dedos em sua bochecha. Se você realmente acha que isso é apenas uma encenação, diga agora e eu paro. Isabela sentiu seu coração bater forte. Esta era sua chance de acabar com tudo, de reconstruir os muros entre eles, mas ela não disse nada. E isso foi tudo o que Lucas precisava para saber a resposta. Ele segurou seu rosto com firmeza e a beijou novamente. Mas desta vez não havia público, ninguém para enganar. Eram apenas ele e ela, e Isabela estava completamente perdida. Ela o puxou para mais perto, sentindo seu calor, sabendo que naquele momento nada mais importava além daquele beijo.
Quando finalmente se separaram e os olhos de Lucas continham algo que ela não estava pronta para entender. Você está com medo? Ele murmurou. Isabela desviou o olhar. Isso não deveria acontecer. Lucas gentilmente segurou a nuca dela. Mas aconteceu. Isabela fechou os olhos. Lucas? Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz cortou o silêncio. Bem, isso explica muita coisa. Ambos se viraram rapidamente. Sofia estava na entrada da varanda de braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios. O estômago de Isabela se contorceu. Sofia. A loira inclinou a cabeça. Então é assim que casais profundamente apaixonados agem. Tão tensos, tão cheios de segredos. Isabela se esforçou para encontrar algo para dizer, mas sua mente era um caos. Sofia riu, cruzando os braços. Não se preocupe, eu não preciso de provas para saber que tudo isso é uma mentira. Os olhos de Isabela se arregalaram. Sofia sorriu. Mas sabe o que é ainda mais interessante? Ela deu um passo à frente, olhando diretamente para Lucas. Você não parece mais estar mentindo. Lucas não respondeu, e isso foi tudo que Sofia precisou para rir e se afastar. Eu não preciso expor nada, porque no final a verdade já está vindo à tona. E então ela se foi. Isabela sentiu todo o seu corpo tremer, porque pela primeira vez ela percebeu que a mentira não fazia mais sentido. E a pior parte, ela não tinha ideia de como sair dela. Aquilo não fazia sentido. Era tudo o que ela temia e queria ao mesmo tempo. Lucas, você está entendendo as coisas errado. Ele sorriu gentilmente. Então olhe nos meus olhos e me diga que não sente o mesmo. Isabela abriu a boca. Ela tentou falar, mas nada saiu porque no fundo ela sabia a verdade. Ela estava apaixonada também. Mas admitir isso seria um ponto sem volta. Eu preciso pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de se afastar, o coração batendo descontroladamente. Nos dias que se seguiram, Isabela evitou Lucas. Eles voltaram para São Paulo e ela se jogou no trabalho, fingindo que nada havia acontecido. Mas por dentro tudo estava em ruínas. Ela sentia falta dele. Sentia falta das provocações, dos olhares roubados, das conversas. Sentia falta do jeito que ele a fazia se sentir viva. E então chegou o dia em que Lucas não apareceu no trabalho. Isabela fingiu não se importar. Mas com o passar das horas, sua ausência se tornou insuportável. E quando ela recebeu um bilhete da secretária dizendo que Lucas havia pedido demissão, seu mundo desabou. Sem pensar duas vezes, ela pegou sua bolsa e saiu correndo do escritório. Ela tinha que encontrá-lo. E mais do que isso, ela tinha que parar de fugir. Ela dirigiu até o apartamento dele, mas o porteiro lhe disse que Lucas havia feito as malas e saído naquela manhã. O desespero tomou conta. Ela tentou ligar para ele, mas ele não atendeu. E foi aí que ela percebeu que poderia perdê-lo para sempre. E isso era inaceitável. Então Isabela fez a única coisa que podia fazer. Ela foi atrás dele. Seguindo as pistas, ela descobriu que Lucas estava no aeroporto, pronto para embarcar em um voo para a Europa. Quando chegou, ele já estava no portão de embarque. E ali na frente de dezenas de pessoas, Isabela fez algo que nunca imaginou que faria. Ela gritou o nome dele. Lucas. Ele parou a poucos passos do portão e se virou lentamente. Seus olhos se arregalaram quando a viu. Isabela. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, disse o que realmente sentia. Eu sou uma covarde, disse ela alto o suficiente para que todos ouvissem. Algumas pessoas no aeroporto se viraram para olhar, mas Isabela não se importou. Eu fugi porque nunca soube como lidar com isso. Nunca soube como lidar com o amor. Mas agora eu sei. Lucas não se moveu. Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eu te amo. Lucas finalmente sorriu e, sem hesitar, largou a mala e correu em sua direção. Isabela o encontrou no meio do caminho. E quando finalmente se alcançaram, Lucas a puxou para seus braços e a beijou. Desta vez não havia dúvida. Não era uma mentira. Não era um jogo. Era real. Quando se separaram, Lucas segurou seu rosto e sussurrou. Eu estava esperando você admitir isso. Isabela riu, o coração ainda acelerado. E agora? Lucas sorriu. Agora fazemos isso do jeito certo.
Isabela ainda sentia os braços de Lucas ao seu redor enquanto tentava processar tudo o que acabara de acontecer. Ela realmente correu para o aeroporto para impedi-lo de partir. Ela realmente confessou seu amor na frente de uma multidão de estranhos, sim. Sim, ela fez. E agora ela estava ali em seus braços, sentindo o calor de seu corpo. O cheiro familiar de sua pele, o gosto dos beijos que um dia pensou serem apenas parte de um plano, mas nunca foram. Lucas segurou seu rosto gentilmente, o polegar roçando sua bochecha. Isabela Almeida, você acabou de me dar a maior surpresa da minha vida. Ela riu, lágrimas enchendo seus olhos. Você me ensinou a ser imprudente. Lucas sorriu. Nesse caso, acho justo fazer mais uma loucura. Isabela piscou confusa. O que você quer dizer? Ele deu um passo para trás o suficiente para tirar algo do bolso. Um pequeno anel. O coração de Isabela parou. Lucas. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do aeroporto, com todos os olhos curiosos, os observando. Eu já me casei com você uma vez. Começou ele, um sorriso brincalhão nos lábios. Mas foi do jeito errado. E Isabela prendeu a respiração. Agora quero fazer do jeito certo. Seu coração disparou. Lucas olhou diretamente em seus olhos. Isabela Almeida, você quer se casar comigo por amor de verdade. Sem acordos, sem contratos, sem truques. Isabela sentiu o mundo congelar, e então, sem hesitar por mais um segundo, ela sorriu. Sim. As pessoas ao redor começaram a aplaudir e a comemorar. Mas Isabela só via Lucas. Ele deslizou o anel em seu dedo e, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele a puxou para um beijo profundo e apaixonado. Desta vez não havia fingimento. Desta vez era real. 2 semanas depois, Isabela se olhou no espelho do grande salão onde estava se arrumando. Vestida de noiva, o vestido era elegante. Um branco suave com rendas delicadas nas mangas e um longo véu caindo em ondas suaves. O reflexo no espelho mostrava uma mulher que ela mal reconhecia, porque pela primeira vez ela estava realmente se casando. A porta se abriu e a avó de Lucas entrou, um sorriso orgulhoso nos lábios. Eu sabia que havia algo entre vocês dois. Isabela sorriu. Você sempre soube mais do que deixou transparecer. Não é. A senhora piscou. Querida, posso ser velha, mas não sou cega. Isabela riu e segurou a mão dela por um momento, sentindo o calor e a aceitação naqueles olhos sábios. Obrigada por tudo. A mulher simplesmente assentiu. Agora vá, seu noivo está esperando. O coração de Isabela disparou. Ela saiu do quarto e viu seu caminho ladeado por flores brancas e luzes suaves. O altar estava montado no mesmo jardim onde semanas antes eles haviam encenado um casamento. Mas agora era real e, no final do corredor, Lucas estava esperando por ela. Ele usava um terno perfeitamente cortado, seus olhos brilhando de emoção, enquanto a observava se aproximar. Isabela não conseguia desviar o olhar. Quando finalmente o alcançou, Lucas pegou suas mãos e sussurrou: Você está linda. Ela sorriu. Você também não está nada mal. O celebrante começou a cerimônia, mas Isabela mal ouviu as palavras. Seu coração batia tão forte que tudo parecia um borrão. Então Lucas segurou suas mãos com firmeza e começou a dizer seus votos. Isabela, você entrou na minha vida como uma tempestade. Antes que eu percebesse, estava preso bem no meio dela. Isabela sorriu, lutando contra as lágrimas. Você me ensinou que o amor não precisa ser planejado, calculado ou perfeito. Ele simplesmente acontece e eu nunca vou querer ninguém além de você. Isabela sentiu seu coração se encher. Então, quando foi a sua vez, ela respirou fundo e disse: Lucas, passei tanto tempo fugindo do amor que nunca percebi que ele estava bem na minha frente. Você me fez acreditar que eu poderia ser mais do que apenas uma mulher focada no trabalho. Você me mostrou que posso ter tudo e eu quero tudo isso com você. Lucas sorriu, seus olhos brilhando. O celebrante fez a pergunta final. Lucas Rocha, você aceita Isabela Almeida como sua legítima esposa? Aceito, respondeu Lucas sem hesitar. E você, Isabela Almeida? Aceita Lucas Rocha como seu legítimo marido? Isabela sorriu. Aceito. Então, pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher.
Antes que o celebrante pudesse dizer outra palavra, Lucas puxou Isabela para um beijo. Aplausos e vivas explodiram ao redor deles. Mas para Isabela havia apenas ele, e naquele momento ela soube que nunca havia sido mais feliz. O amor chegou inesperadamente, mas no final era exatamente o que ela sempre precisou. O que você achou da história de Isabela e Lucas? Deixe seus pensamentos nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais contos emocionantes clicando aqui na tela final.